Olá, seja bem-vindo ao Inglês Nota 10. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muitas dúvidas nos alunos, que é a voz passiva. Na verdade, a primeira coisa que nós temos que saber sobre a voz passiva é que é um dos tópicos do inglês que funcionam muito bem se você compará-lo ao português. Por exemplo, em português a gente fala alguma coisa do tipo bolos são feitos pela minha mãe. Isso é uma voz passiva, tá? É quando você dá um enfoque maior no objeto do que no sujeito, ou seja, em quem faz aquela ação. A voz ativa correspondente a essa frase seria minha mãe faz bolos, tá? O verbo aqui está em que tempo? Presente. Muito bem. E o verbo aqui está em que tempo? O verbo ser ou estar? O verbo ser, aliás. Presente. Tá, então uma coisa que a gente já tem aqui logo de cara, ó. Na voz passiva, nós vamos precisar de dois verbos, tá? Um vai estar correspondente ao tempo que o verbo está na voz ativa. E esse sobre o qual eu falei vai ser sempre o verbo ser. E o outro verbo vai estar sempre no particípio passado, tá? São feitos, é comido, é falado, são comprados, tá? Sempre dessa forma. Então, o correspondente, só para a gente fazer um paralelo aqui, ó, o correspondente dessa voz ativa, que é a primeira frase, seria o quê? My mother, ou my mom, makes cakes. Se você tiver dúvidas em como fazer frases no presente aqui, ó, compre nossa aulinha sobre Simple Present, tá bom? Então, olha só. A voz passiva correspondente a isso vai ficar assim, ó. Cakes are made by my mother. Se você comparar a voz passiva do português com a do inglês, você vai ver que as mesmas sequências são utilizadas, ó. O objeto, no plural nesse caso, por isso aqui a gente colocou são. São em inglês é are, né? Verbo ser ou estar. E aqui o verbo no particípio passado, ó, made, tá? E para a gente expressar quem faz a ação, a gente usa esse by aqui em inglês, tá bom? Então é assim que funciona esse negócio. Essa voz passiva do inglês funciona igualzinha do português. Vamos ver um outro exemplo no passado agora, ó. Se eu colocar assim, ó, bolos foram feitos pela minha mãe. Tipo, ela não faz mais, eles foram feitos, tá? Vou até mudar aqui, ó. Vou colocar os bolos, faz de conta que foi para uma festa específica, tá? Aqui a gente tem o quê? Nós temos o verbo ser, só que está no passado. Repare que esse verbo foram aqui não tem nada a ver com ir, tá? É verbo ser. E a gente tem aqui o particípio passado. Então, a voz passiva vai ficar assim, ó. The cakes were made by my mother. Mesmo esquema, ó. Verbo ser ou estar está no passado. E aqui a gente tem o particípio passado. Tranquilo até aí? Joia. Vou colocar umas duas frases aqui então para você fazer, só para ver se rola. E depois você já parte para a bateria de exercícios, tá bom? Então vamos lá. Primeira oração que você vai passar para a voz passiva. Romeu e Julieta. Vou colocar em inglês, tá? Vou colocar em português mesmo. Romeu e Julieta foi escrito por Shakespeare, tá? Você coloca isso na voz passiva. E agora eu vou colocar uma na voz ativa e você põe na voz passiva, tá? Aqui você vai passar para o inglês porque já está na passiva. E aqui eu vou colocar na voz ativa, tipo eu fiz aqui, ó. E você passa para a voz passiva, tá bom? Essa seria: Brida foi escrito por Paulo Coelho, tá bom? Eu vou te dar 30 segundos para fazer isso. Mas ao invés de eu contar, eu vou querer que você aperte o pause, tá? Aperta o pause aí, faz, depois você retorna, tá bom? Ok, então, tempo esgotado. Estou pressupondo que você apertou o pause e tentou fazer, tá? Então vamos lá.
Aqui vai ficar o seguinte, ó, Romeo, em inglês é com O, mas se você não sabia, não tem problema. Juliet was, foi escrito, é um só, é um livro só, ele foi. Written by Shakespeare. E aqui nós temos uma que estava na voz ativa e vamos passar para a voz passiva. Então, Brida was written. Aqui é passado também, ó. Por quê? Porque o Shakespeare já morreu, no caso. O Paulo Coelho não, mas o livro foi escrito, tá? É passado. Was written by Paulo Coelho, tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Se não entendeu direitinho, assista ao vídeo novamente e tente a bateria de exercícios. Qualquer coisa, você pode entrar em contato conosco durante o tempo de vigência desse curso, tá bom? Obrigado, um abraço, até a próxima!